Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, com disposição de continuar adorando ao nosso Deus através da ministração da sua palavra. Eu peço que os irmãos abram lá no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 35, um dos menores versos da Bíblia Sagrada, se não o melhor. Quero introduzir o nosso tempo com este verso. E hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens bem importante para o nosso convívio, para os nossos relacionamentos, uma série sobre família. As crianças de 3 a 9 anos podem ir para a entrada do nosso templo para então escutarem a escritura também na sua linguagem. Como eu estava falando, irmãos, nós vamos iniciar uma série hoje, uma série tipicamente familiar. Nós realizamos isso uma vez ao ano. Desta sorte, nós vamos adentrar questões pertinentes aos nossos relacionamentos. Iremos estudar como tratar as nossas emoções biblicamente. E aqui eu tenho em mente, de forma mais específica, as emoções que nós consideramos como negativas. Aquelas que nós, por vezes, temos medo, que não queremos de forma alguma em nossa existência. Vamos ver a utilidade de tudo isso de acordo com a palavra do nosso Deus. Portanto, abra a Bíblia em João capítulo 11, verso de número 35. Essa série será muito importante e eu queria deixar aqui também alguns livros que podem aí ser úteis para o crescimento dos irmãos. Temos aí no nosso boletim informativo 3 indicações, vocês podem acompanhar. O primeiro é Ira arrancando o mal pela raiz. O segundo, Organize as suas emoções, editora Fiel. E o terceiro, Afeições religiosas, do Jonathan Edwards, salvo engano, editora Fiel também. São livros que vão nos ajudar na exposição da temática e que também podem estar aí instruindo os irmãos ao passo que vocês crescem junto com toda a igreja na compreensão das emoções, tá bom? João capítulo 11, verso 35, eu vou ler a palavra de Deus. Vamos fazer isso com reverência e com santa expectativa. Assim diz o texto: Jesus chorou. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua palavra mais uma vez neste dia do Senhor. Sabemos que a pregação da tua palavra, Senhor, é a comunicação da tua vontade, dos teus princípios, do teu evangelho. Ajuda-nos a ter reverência, a encarar este momento como escutando a tua própria voz, pastoreando o nosso coração com correção, com instrução, com encaminhamentos. Nós confiamos que o Senhor é o maior interessado no bem das nossas vidas. E por isso rogamos, esteja conosco. Ensine-nos, ó Deus, sobre as emoções de acordo com a Tua palavra. E que ao final de tudo nós possamos crescer em graça e em conhecimento, glorificando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vocês já se sentiram confusos quanto às suas emoções? Será que em algum momento até mesmo se sentiram perdidos porque não conseguem controlá-las? Bom, se nós formos honestos o suficientes, a resposta sim é inevitável. Todos nós temos problemas com as nossas emoções. Afinal de contas, elas nos fazem ter comportamentos que não queremos. Elas mexem com o nosso físico de maneira bem estranha por vezes. E por essa razão se faz relevante aprender um pouquinho daquilo que a Escritura Sagrada nos ensina acerca deste tema. E iniciando com definições, a minha proposta é entender as emoções como expressões instintivas e responsivas daquilo que nós amamos. Vou repetir. As emoções são expressões instintivas e responsivas daquilo que nós amamos. Elas têm origem no nosso coração e então se materializam em nosso corpo. E assim, dessa forma, elas conectam o nosso mundo interior ao mundo exterior. E acompanhe o raciocínio. Uma vez que elas expõem os nossos amores, também é correto dizer que elas nos revelam a nós mesmos. Pois alguém já falou que nós somos aquilo que amamos. Onde está o teu tesouro, aí estará
o teu coração. Isso também pode nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais o conceito. Se as emoções são expressões daquilo que nós amamos, se as emoções elas nos revelam a nós mesmos, também é correto dizer, em última instância, que as nossas emoções são expressões de adoração. Eu concordo com um autor chamado Tremper Longman III. Ele diz o seguinte: cada emoção, embora provocada horizontalmente, reflete algo sobre a dimensão vertical, o nosso relacionamento com Deus. Isso é verdade quanto à alegria, quanto à compaixão, quanto a todos os outros elementos de emoção positiva. Mas também é verdade quanto à ira, quanto à tristeza, quanto ao ciúme, emoções consideradas negativas. E é verdade, irmãos, que de maneira popular nós somos instruídos, até mesmo dentro de igreja, a evitar essas emoções negativas, a fugir delas para o nosso próprio bem. Mas nós não precisamos fazer isso, até porque de vez em quando é bom se sentir mal. Eis o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 11, verso de número 35. Jesus chorar diante de uma família com sofrimento, uma família enlutada, não foi nada menos do que adequado. Por outro lado, eventualmente, pode não ser adequado se sentir bem, rindo de piadinhas cruéis, estando alegre por meio da inserção de drogas em seu corpo. As emoções negativas têm o seu papel em nossa vida, sim, meus irmãos. A palavra de Deus coloca isso de maneira muito clara, principalmente porque essas emoções consideradas negativas, elas têm o papel de nos mostrar que há algo errado no mundo que habitamos. Essas emoções, elas são presentes, comunicados por um Deus, que embora seja, segundo a nossa confissão de fé, sem paixões, não obstante, tem emoções negativas. Dentre elas, a ira, justamente a primeira a ser apreciada na nossa série de mensagens. Falando sobre ela, o Dr. Robert Jones, conselheiro bíblico, a conceitua assim: a ira é uma resposta integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Em outras palavras, isso tudo equivale ao nosso coração bradar abaixo a injustiça. Como veremos, tal furor pode ser implosivo ou explosivo. Ele pode ser virtuoso ou vicioso. Ele pode ser teocêntrico ou antropocêntrico. O fato é que seja lá qual a sua apresentação. E eis aqui a minha primeira grande mensagem da série. As expressões de ira revelam o que nós amamos e a quem nós adoramos. As expressões de ira revelam o que amamos e a quem adoramos. Naturalmente, nós podemos enxergar isso a partir de dois pontos de vista: a ira considerada piedosa e a ira considerada pecaminosa. Vamos estudar, portanto, essas duas visões. Primeiro, eu peço que você abra a Bíblia em Jonas, capítulo 4, verso 1 ao 11. Quero falar, a princípio, sobre a ira pecaminosa. A propósito, sobre ela nós aprendemos. A ira pecaminosa revela que amamos uma justiça falsa e adoramos a deuses falsos. Jonas, capítulo 4, versos 1 a 11. Acompanhe comigo, meus irmãos, o desenvolvimento dessa história. O profeta Jonas, esse sim é um personagem muito curioso da Bíblia. Ele era um galileu que predisse no reinado de Jeroboão II que haveria um grande tempo de prosperidade sobre o reino do norte. E as suas palavras se cumpriram. Ele passou a então ser prestigiado, gozar de credibilidade, fama entre o povo de Deus. Aquele sim era um mensageiro de Yahvé.
Ele estava bem, em seu próprio conforto, até que de repente o Senhor lhe incumbiu de uma tarefa importante: abandonar sua fama, abandonar o seu prestígio e pregar a cidade de Nínive, sede do vasto, violento, avassalador império assírio, que àquela altura estava varrendo todo mundo ao seu redor, fazendo, quem sabe, os israelitas tremerem na base, pensando quando é que vai chegar o nosso tempo. Com Jonas não era diferente, meus queridos irmãos, só que havia um detalhe: ele era um profeta de Yahvé. Ele conhecia o objeto da sua pregação, ele cria em Deus. Seguindo as suas próprias palavras de perto, ele conhecia que Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Conhecendo isso, portanto, ao escutar do próprio Deus a sua tarefa, ele passou a projetar na sua mente o pior cenário possível como um resultado da sua pregação. Vai que esse povo da Síria se converte. Vai que eles se arrependem. Imaginando isso, então, ele tentou fugir da presença de Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele se dirigiu ao seu extremo oposto, na cidade portuária de Tarse, imaginando que poderia fugir de Deus. Mas em uma reviravolta impressionante, o Senhor fez que na viagem um grande peixe o engolisse, passando ele 3 dias e 3 noites em seu interior. Finalmente, supostamente, ele se voltou a Deus em arrependimento, reconhecendo os seus planos salvíficos. Do Senhor é a salvação. E mais uma vez, voltando à Síria para pregar a palavra de Deus. Ainda que tenha feito isso, irmãos, com extrema má vontade, foi correndo pela cidade, pregando como se fosse para ninguém ouvir, rapidamente. Mas como Jonas imaginara, Deus operou misericórdia. Deus abandonou a sua ira, e este é o cenário do capítulo 4, revelando a ira pecaminosa do servo de Deus, frustrado com o fato de Deus ter salvado os ninivitas. Diz o texto, acompanhe comigo: Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: não foi isso que eu disse quando estava em casa ainda. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meus irmãos, não é o meu intuito explorar plenamente este texto, tá? Se trata de uma pregação temática.
Ainda assim, eu creio que seria bastante plausível da nossa parte prestarmos a atenção em alguns detalhes que aparecem neste capítulo 4 de Jonas. A começar da relação de causa e efeito, versículo de número 1, entre o descontentamento e a fúria. A primeira palavra, descontente, no hebraico carrega um senso moral, tem ética envolvida no seu comportamento. A segunda palavra, enfureceu-se, significa literalmente queimado, borbulhando, em chamas. Simplificando, Jonas emitiu um juízo de valor, considerando que era injusto Deus salvar os ninivitas. E por essa razão, ele ficou borbulhando. Ele ficou em chamas. Jonas ficou irado. Porque a ira é sempre uma resposta do nosso coração a circunstâncias que nós julgamos injustas. É uma resposta contra um mal por nós percebido. Outra informação valiosa do nosso texto, irmãos, é o caráter corrosivo da ira. Não sei se você percebe como isso está destruindo o profeta de Deus. Um pensador diz o seguinte: a ira é parecida com o urânio radioativo. Ela é mortal a não ser que seja aproveitada com cuidado delicado. Se você a traz à tona sem uma preparação devida, certamente irá intoxicar todos e tudo ao seu redor. No caso do profeta fujão e dramático, a fúria sem base moral justificada, a ira desenfreada dele, o levou a considerar tudo de valor em sua existência como nada. Ele passou a desejar e a pedir, mais de uma vez, versos 3, 8 e 9, por uma espécie de eutanásia divina. Para mim é melhor morrer do que viver. Por último, o contraste também apresentado no texto entre a base ética pecaminosa e a base ética correta. Mais uma vez, em oportunidades dobradas, versos 4 e 9, Deus confronta Jonas de maneira bem específica, por indagação. Você tem alguma razão para toda essa ira? É lógico, essa aqui é uma pergunta retórica. Deus está esperando a resposta? Não. Mas entenda, essa é a argumentação a partir da ótica de Deus, do padrão ético de justiça divino. Jonas, claramente cego por causa de seu pecado, respondia em seu coração: sim, eu tenho motivo de sobra. E aqui jaz o grande problema, irmãos. O fato de Jonas crer em haver alguma justificativa plausível para a sua ira, se constitui uma prova irrefutável de que ele estava julgando a realidade com base em um sistema ético distinto. E se você se lembra do conceito que eu trouxe de ira, inclusive abarcando todo o conceito de emoções, vai chegar à mesma conclusão que a minha. O problema de Jonas era religioso. Ele amava a sua norma particular de justiça, uma justiça falsa. Ele adorava a si mesmo, um Deus falso, ao invés de reorientar o seu coração ao Senhor. E esse é um perigo terrível da ira pecaminosa, irmãos. Às vezes, imperceptível a nós, uma vez que a ira é uma resposta contra um mal percebido. Ela sempre aparece em nossa convivência muito nobre. Ela parece ser algo muito correto. Nós estamos nos irando contra algo que julgamos errado. É nobre, parece certo. Só que a ira, irmãos, como todas as outras emoções, revela o que nós amamos e a quem nós adoramos. Se temos uma base ética distinta da de Deus, certamente nós vamos ser inclinados a nos acharmos superiores moralmente falando. Jonas se achou superior moralmente até o próprio Deus. Mas para que ele desertasse da sua ira, a preocupação não poderia ser simplesmente
do tipo, mude a sua emoção, camarada. Pare de se sentir assim. Não. Mude o Deus do seu coração. A ira pecaminosa revela que amamos uma justiça falsa e adoramos a deuses falsos. Agora vamos a Marcos, capítulo número 3, versos 1 ao 5, por gentileza. A segunda parte deste sermão vai trabalhar sobre a ira piedosa. Já aprendemos sobre os traços da ira pecaminosa, o seu fundamento, a forma como ela é expressada, o que está por trás de tudo isso. E agora em Marcos capítulo 3, versos 1 ao 5, vamos ver que a ira piedosa revela que amamos a justiça divina e adoramos a Deus. A ira piedosa revela que amamos a justiça divina e adoramos a Deus, o Deus verdadeiro. Antes de avançarmos na apreciação do texto, aqui eu quero reproduzir o pensamento do estudioso, deixando 3 elementos importantíssimos para a nossa compreensão sobre ira. 3 marcas distintivas da ira piedosa, ok? Primeiro lugar, irmãos, a ira piedosa é uma reação contra um pecado real. Ela não é uma percepção contra um mal de acordo com o nosso sistema ético pecaminoso. Não, é a percepção, é uma reação a uma percepção do mal verdadeiro, como a palavra de Deus ensina, mal como pecado, biblicamente definido. Não vem de incômodos pessoais, não diz respeito a preferências frustradas, a tradições a longo estabelecidas que de repente são quebradas. Não, a ira piedosa é uma reação contra pecados cometidos. Segundo, a ira piedosa tem o seu foco em Deus, no seu reino, na sua justiça, nos seus planos, nos seus propósitos, nos seus direitos. O cerne da questão, irmão, é Deus ser ofendido e não você em primeira instância. Terceiro, a ira piedosa é acompanhada pelo fruto do Espírito. Ela sempre vem acompanhada de qualidades piedosas. Não vem com palavrões, com comportamentos snobs, com comportamentos depreciativos, com perda total de controle. Não. A ira piedosa é acompanhada pelo fruto do Espírito. Em última instância, a ira também é uma expressão de amor. Ok? É uma tensão santa, equilibrada por traços de pesar, consolo, alegria, louvor e ação. Ira é uma expressão de adoração a Deus. E para exemplificar como a ira pode ser justa, nós poderíamos aqui usar de vários personagens bíblicos, Davi, Sansão e tantos outros. No entanto, não há opção melhor a ser considerada do que o nosso próprio Senhor Jesus. Assim eu chamo como testemunho o texto de Marcos 3, versos 5, 1 a 5, vamos ler. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Em suma, Jesus, como um bom judeu, foi à sinagoga no Shabat, no sábado, provavelmente na cidade de Cafarnaum, aqui em Marcos capítulo 3, um local que ele talvez tenha estabelecido moradia por um período. Na ocasião, irmãos,
O que deveria caracterizar esse encontro sagrado, munido com orações, com meditação na palavra de Deus, com estudo, era paz, era refúgio, era compaixão, ao invés de contenda, sofrimento e alienação. Segundo o texto, lá na sinagoga estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Segundo Lucas, capítulo 6, verso 6, passagem paralela, a destra. É importante que os irmãos entendam que essa deficiência, àquela altura, desgraçava o sujeito duplamente. Ele tinha que virar canhoto em uma sociedade que tratava isso com desdém. Ele tinha que recorrer à camada social de um mendigo a fim de sobreviver nos seus dias. E isso tudo sem considerar o ostracismo que ele enfrentava no seu cotidiano. Mas ele estava na sinagoga, irmãos. Ele estava no lugar de encontro com Deus, onde todas as virtudes piedosas estariam presentes. Não é mesmo? Bem, deveria ser. Mas lá estavam alguns deles. No contexto, fariseus. Aquela classe, aquela facção religiosa que conhecemos muito bem, moralmente superiores, que se fundamentavam em uma base ética particular. Alguns deles estavam lá na sinagoga e observavam atentamente o Senhor Jesus. Se olhar, matasse. Eles observavam o Senhor Jesus atentamente, para que, de alguma forma, pudessem encontrar alguma falta no Senhor. Enfim, podendo capturá-lo, prendê-lo ou até mesmo assassiná-lo. Quem sabe Jesus estaria naquele momento conversando com o homem da mão atrofiada para realizar uma cura no Shabat, no sábado, que era considerado algo errado por aquele grupo. Mas por sinal, a tradição judaica não condenava os exercícios, digamos, medicinais naquele tempo. Isso se houvesse claro risco de morte, mas não era o caso do sujeito que estamos estudando. Bem, tendo ciência daquilo que pensava os oponentes, segundo Lucas capítulo 6, verso 8, Jesus passou a concentrar a sua atenção no homem com uma das mãos atrofiadas. Jesus olhou para ele, o convidou a ficar em pé, numa configuração em que todos pudessem enxergá-los. E provavelmente foi nesse momento, segundo Mateus 12:10, outra passagem paralela, que surgiu aquela perguntinha capciosa, do fundão. Será que é permitido curar no sábado? E em resposta, voltando a Marcos, verso 4, Jesus se dirigiu a eles. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Não sei se os irmãos perceberam, mas a ferida foi tocada nesse instante com o Senhor Jesus. D.A. Carson comenta, a pergunta retórica de Jesus tem um foco mais restrito. O sábado era um dia para atividade maligna, como a intenção deles ao questioná-lo, ou para ação beneficente, como a cura que estava para ser realizada. Sem querer admitir que estavam errados, o texto nos diz que eles permaneceram silentes, calados. E com isso, com esse silêncio, face à injustiça, Jesus ficou irado. Verso de número 5. Com uma tristeza profunda por causa dos corações endurecidos deles. Mas vem a pergunta, essa era uma ira justa? Qual a diferença desse comportamento emocional de Jesus para aquele de Jonas? Vamos comparar os critérios que eu mencionei a vocês agora. Percebam, em primeiro lugar, irmãos, houve um pecado real aqui. A falta de uma reação positiva, como compaixão, arrependimento, misericórdia. Esse é um pecado de omissão. E principalmente, irmãos, esses sujeitos aqui, fariseus, precisavam estar em destaque em tipos de comportamentos específicos,
como em santidade. Afinal de contas, eles eram os modelos de piedade a serem seguidos. As pessoas olhavam para os fariseus e imaginavam: lá vem um homem santo, alguém que leva a sério a palavra de Deus, que interpreta com zelo. Portanto, faz total sentido a observação aqui do Dr. Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Houve um pecado real aqui. Segundo lugar, perceba que o foco está em Deus. As curas registradas no Evangelho, ou nos Evangelhos, são sinais, são evidências de que o reino de Deus estava sendo inaugurado, que o Messias estava chegando, irmãos. Se opor a isso, portanto, era se opor ao próprio plano redentivo do Deus Trino. Jesus tem isso em mente, portanto, naquele instante. Terceiro lugar, outras qualidades piedosas acompanharam a ira de Jesus. Você não vai vê-lo aqui perdendo as estribeiras. Você não vai ver Jesus aqui sem controle algum, sendo dominado por esse furor. Você não vai ver Jesus desistindo de realizar aquilo que ele planejou. Ele vai prosseguir com o seu plano, em perfeito autocontrole, curando aquele cidadão. A mão direita daquele homem foi restaurada no sábado, pois o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Assim, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Tendo a teoria sido apresentada, a ira pecaminosa de um lado e a ira piedosa de outro, que tal agora nós refletirmos um pouco mais sobre a ira em nosso âmbito pessoal? Nos parecemos mais com Jonas ou nos parecemos mais com Jesus quando expressamos essa emoção em resposta a um mal percebido? Desde já eu digo, irmãos, apertem os cintos, porque a pancada é grande e vai nos atingir por inteiro. Precisamos deixar algo muito bem claro desde já: a nossa ira é raramente piedosa. Quase todas as vezes que a expressamos, elas são pecaminosas. Talvez você desconfie de mim quando eu falo isso. Você lembra daquela situação injusta que aconteceu no seu convívio e está convencido: não, aquilo não foi errado. A forma como eu tive furor não é equivocado. Se você desconfia do que eu estou dizendo, eu te convido a fazer uma avaliação franca, respondendo a algumas perguntas. Primeiro, meu irmão, a sua ira está servindo mesmo aos propósitos misericordiosos e redentivos de Deus? Ou será que está servindo a sua própria agenda? Como falei, é muito fácil nós sermos enganados quanto a isso, porque quando a ira vem, irmãos, ela é nobre, ela parece certa. Por isso eu rogo para o seu bem, anote bem esses critérios mencionados há pouco. Coloque em um lugar visível do seu dia a dia, quem sabe na porta da geladeira, para que sempre possa estar examinando o seu coração. Em primeiro lugar, pergunte: qual é o mal que eu estou percebendo? Qual é a coisa injusta que eu estou, no caso, combatendo? Será que é um pecado real, esclarecido na lei do nosso Deus, ou é um delito das minhas preferências? Eu estou irado porque um pecado foi cometido ou porque o Flamengo não ganhou? Eu estou irado porque a lei de Deus foi transgredida ou porque eu queimei minha mão na panela quente? Bom, se dizemos que de fato, irmãos, ou se deduzimos que de fato não foi um pecado real que originou tudo isso, a discussão se encerra. A nossa ira é pecaminosa. Porém, se estamos certos, me acompanhe, se estamos certos, estamos irados contra um mal real, preciso advertir os irmãos no prosseguimento do nosso raciocínio, aí reside um perigo enorme, porque estarmos certos sobre o pecado dos outros talvez nos facilite a não enxergar o nosso próprio pecado.
Nós olhamos à distância e conseguimos ver o cisco no olho do irmão, mas a nossa própria trave parece invisível. Por isso temos que ter muito cuidado, sendo vigilante, observando o imperativo do pastor Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem, entenda, ira pecaminosa, não produz a justiça de Deus. São dois padrões distintos de moralidade. Em vista disso, continuemos a nossa análise. Número 2. O foco da ira está em Deus e em seus propósitos. Estamos enxergando a glória de Deus, o zelo por sua casa, os seus planos perfeitos. Essa é uma questão importante, irmãos, porque a ira pecaminosa é como se fosse uma tentativa de proclamar a independência de Deus. Nós centralizamos a nossa existência, as nossas preferências, os nossos objetivos. Por isso precisamos admitir que na maioria das vezes, a verdade é que não estamos preocupados como Davi, com a honra de Deus sendo manchada por Golias. Não é isso que passa na nossa mente no momento que ficamos irados. Nós não estamos como o Senhor Jesus irados com o zelo pela casa do Senhor, ter sido transformado em um comércio. Não é isso que passa em primeiro lugar na nossa mente. Eu estou mentindo? Nós focalizamos o eu, nós nos preocupamos com a nossa reputação, nós ficamos chateados quando a nossa autoridade, no caso, é ameaçada, quando os nossos planos são frustrados. Nós ficamos perturbados porque fomos envergonhados na frente das pessoas. Nós ficamos irados porque fomos impedidos de aproveitar uma oportunidade de crescimento. Nós ficamos irados porque o barulho do vizinho está nos incomodando. E deste modo, irmãos, através do fruto ou do filtro do Espírito Santo, nós somos convencidos, pegos em flagrante pelo delito da ira pecaminosa. Na maioria das vezes, nós não nos iramos contra um pecado real. Na maioria das vezes, nós não iramos pensando em Deus ser centralizado com aquilo que está acontecendo. Mas quem sabe, a sua ira em análise tem sobrevivido até aqui. Você se irou contra um pecado real. Você está preocupado com a glória de Deus. E de duas uma. Ou você é um cara que realmente está lutando por santidade, ou você é um fariseu. Cuidado com o que nós vamos falar. É aí que mais um perigo mora, irmãos. Se nós achamos que estamos vivos em nossa ira até aqui, porque também é fácil nos acharmos guerrilheiros espirituais, passando a foice em tudo quanto é coisa, em todo mundo, querendo resolver o problema com ira. Gritos ensurdecedores, o uso incorreto da vara para corrigir os filhos, palavras destemperadas para os maridos, depredação de bens, ausência de compaixão na admoestação de um irmão. Eu posso continuar por muito tempo. Qualidades impiedosas que seguem a nossa ira. Será que isso nunca aconteceu com você? Agora sim, presumivelmente você foi pego. A sua ira não resistiu até aqui. Enfim, conseguiu notar, de fato eu tenho pecado na expressão da minha ira. Finalmente teve que admitir, eu preciso de ajuda, pastor. Eu fico feliz com isso. Esse é um passo importante, meu querido irmão, e eu quero encorajá-lo a prosseguir, tendo o coração contrito, submisso ao Senhor, atento para o ensinamento da sua palavra, querendo mortificar o pecado. Mas não se esqueça, irmão, preciso ser honesto, esse processo é custoso. Sabe por quê? Porque não se trata apenas de uma emoção. Não se trata apenas de algo que nós mudamos facilmente. Pare de ficar irado, pare de se chatear. O problema é religioso, é idolátrico. Nós temos falsos deuses habitando em nosso coração. Se eu adoro um celular, eu fico feliz quando eu o tenho. Se eu não o tenho, eu fico triste.
Se alguém me impede de tê-lo, eu fico irado, fico frustrado. É a mesma coisa em nosso processo de expressar a ira, irmãos. É uma questão de colocar Deus no trono do coração. É uma questão de crença. E cá entre nós, remover um ídolo do coração dói. Santificação machuca, nos molda passo a passo em sofrimento, para que a gente possa ser semelhante ao nosso Deus. Ok, pastor, mas como eu posso tratar a ira biblicamente? Como eu posso lidar com ela quando ela vem? A impressão que eu tenho é que ela é quase que instantânea. Mas fique tranquilo, irmãos, ela não é. A ira é responsiva, a ira é instintiva, mas não é concomitante à ofensa realizada. Isso aqui é muito importante de se entender. Não é concomitante à ofensa realizada. Nas últimas semanas eu estive assistindo uma série de TV em que um pai se esforça para cuidar bem do seu filho, para dar bons conselhos, um filho que está crescendo, se envolvendo com maus relacionamentos na escola, e então passando a praticar bullying com seus colegas. E dentre os vários conselhos que esse pai dá para o seu menino, um relativo à ira me chamou muita atenção, pela sua simplicidade e também por sua eficácia. Meu filho, quando você estiver com raiva, conte até 10. E se não funcionar, faça isso de novo sucessivamente. Eu sei, parece simplista, mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é respirar, é ser tardio em se irar, é segurar um pouquinho a onda, quem sabe falar sobre o assunto em um outro momento, tomar algum tempo para pensar bem, examinar o seu coração, para depois então se expressar, porque dessa forma, estando mais calmo, com a cabeça no lugar, escutando a palavra de Deus, quem sabe você pode matar de uma vez só 2 coelhos. Antes de responder com ira, você responde à sua ira pecaminosa, no momento ainda implosiva, dentro de si, e não expressada de forma externa. E por fim, meus irmãos, não tenham medo da ira. Não fujam da ira. Deus nos criou com emoções. Ao fim de tudo, Deus disse, é bom. Nada que Deus cria é ruim. Não se esqueça que é possível reorientar a ira do nosso coração. Isso chega a tal ponto que o apóstolo Paulo se aventura, irai-vos, mas não pequeis. A ira teocêntrica tem propósito santo. Ela, como as demais emoções, devem fluir do amor, como modo de adoração a Deus. Então, na próxima vez que você estiver perto de se irar com a sua esposa, prestes a conversar de forma mais dura com seu filho, lembre-se disso. Eu estou adorando a Deus. Eu estou servindo ao Senhor nisso. Precisamos encher a nossa vida de amor. Todas as nossas emoções devem fluir do amor, irmãos, o dom gratuito, mais belo de todos. O amor, sim, como a palavra nos ensina, porque o amor é o cumprimento vertical e horizontal da lei. E não por outra razão, asseverou Jonathan Edwards, a verdadeira religião consiste em afeições santas. Para ele, as emoções da graça são de influência divina. O seu objetivo é a excelência das coisas de Deus. Elas geram, promovem, desenvolvem o temperamento do Senhor Jesus em nós. Então pense na ira, irmãos, de forma que o seu coração compreenda que Deus a designou e a abençoou para energizar a nossa paixão em rejeitar o mal, lutando, fazendo guerra contra o pecado na sua vida, procurando melhorar o ambiente em que você vive, denunciando o mal verdadeiro e principalmente o levando a apreciar a perfeição da justiça de Deus. Queridos,
a ira é um componente da nossa vida que necessita, sim, de redenção. Isso não tem a ver, em primeira instância, com mudança de comportamento, é uma obra de Deus. Mas se você quer bem aprender a lidar com a ira que tem no seu coração, primeiro precisa entender como lidar com a ira do Senhor. Para tanto, eu te convido à contemplação do Deus que tem a ira como uma das suas emoções. Ele é o justo juiz daqueles que o ofendem. Segundo Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus é manifestada, é revelada dos céus contra todas as injustiças que praticamos, contra toda a impiedade daqueles que suprimem a verdade, a justiça de Deus e a trocam por injustiça. Isso não te assusta? Essa é a nossa descrição encontrada no texto de Romanos. Deus vê o pecado real que nós cometemos. Por causa da nossa preferência pela injustiça, inclusive ilustrada nos 3 elementos que eu mencionei para os irmãos, os critérios para a ira piedosa. Nós, irmãos queridos, devemos entender, a fúria divina é manifestada dos céus. E o pior de tudo é que nós não temos como aplacar essa ira. Nada temos para fazer que possa, de fato, mudar a nossa circunstância. Não temos como mudar a nossa injustiça por conta própria. Para isso é necessário um novo coração, redenção, um novo Deus centralizado em nosso coração. E por isso nós louvamos a Deus. Porque o Deus que é justíssimo e terrível em seus juízos, Ele também é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo e muito bondoso. Como diz o profeta Abacuque, na ira, esse é o Deus que se lembra da misericórdia. Esse Deus irado é aquele que assim o é por reflexo do seu amor, porque Deus se ira protegendo os seus tesouros, a sua glória, o nosso bem, o seu plano perfeito, o seu furioso amor, para nos comprar com o seu furioso amor. Esse Deus derramou a sua ira sobre Jesus Cristo em nosso lugar, o seu Filho unigênito, ao invés de fazer em nós, irmãos. E como resultado, a justiça e a misericórdia de Deus se beijaram. Agora, uma vez que o Salvador lidou com a ira, uma vez que o Senhor Jesus lidou com a ira que nós não conseguimos lidar, nós podemos, no poder do Espírito Santo, seguindo os passos do Salvador, expressar a nossa ira de modo litúrgico, adorando a Deus dentro da nossa família, colocando Ele no nosso convívio familiar e até no momento de ira, saber expressar amor, zelo, apreço pelo Deus que nós adoramos. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor em resposta àquilo que nós acabamos de ouvir.